Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de CSS. Bom, agora na nossa aplicação nós vamos trabalhar o seguinte. Vem aqui no CSS, eu vou apagar aqui, tá? E vou colocar um comentário aqui. Ops, deixa eu ver o que eu fiz. Vou colocar um comentário aqui. E nós vamos trabalhar agora com seletores do tipo ID e Class, tá bom? Vamos trabalhar com ID chamado Class. Vocês vão ver esse tipo de trabalho, tá? E vamos trabalhar também com ID. Tá? Vou mostrar isso para vocês na prática. Esse é o tipo de seletores que nós podemos trabalhar. Vocês vão ver que é bem interessante. Bom, digamos o seguinte. Eu chegando aqui na nossa aplicação, nós vimos como está a nossa aplicação aqui, né? Salvamos aqui. Tá o padrão. Nós vamos pegar aqui agora o que é que acontece. Esse parágrafo, por exemplo, nós vamos colocar aqui ele com uma classe. Digamos o seguinte, temos esse parágrafo, eu vou criar um outro parágrafo aqui, tá? Vou copiar, eu sempre peço para vocês não copiarem, tá? Colocar dois parágrafos. Esse aqui eu vou começar com texto diferente para a gente diferenciar, tá? Então vou copiar aqui, tirar esse lore y e colocar aqui só para a gente saber que são dois parágrafos diferentes, beleza? Bom, os dois parágrafos padrão, até tudo bem, tá? Dois parágrafos, mas beleza. Por que a gente pode utilizar, e é recomendável utilizar, dois tipos de seletores, que tem o seletor classe e tem o seletor ID, tá bom? Vamos lá. Aqui, vocês vão ver muito isso na aplicação. Nesse primeiro parágrafo, eu posso chegar aqui, por exemplo, e colocar uma classe do nome que eu quiser. Você atribui aqui a classe e coloca o nome que você quiser aqui, tá? Claro que nós vamos colocar um nome aqui amigável para esse parágrafo. Digamos que aqui seja uma descrição, tá? Traço, a gente coloca assim, sobre, digamos que ela está falando sobre a página, beleza? Salvar. Então, beleza. Se eu quiser agora atribuir alguma estilização a esse trecho de parágrafo, nós temos um parágrafo aqui, né? Vou até dar um enter aqui para a gente ver o parágrafo todo. Então, a gente pode utilizar essa classe. Como é que a gente pega através da classe e declara uma estilização a esse parágrafo? Ah, eu posso usar um P? Pode, mas se eu usar o P, ele vai pegar todos os parágrafos. Lembra? Ele seletou aqui da tag. Só que se eu quiser pegar apenas esse aqui, tá? Esse parágrafo aqui, não esse de baixo, eu declaro uma classe, faço assim, class, e a declarar a classe dá um nome para ela. Eu coloquei aqui descrição sobre, podia ser qualquer nome, beleza? Vou copiar aqui somente para deixar salvo na memória. E aqui para declarar uma classe, aqui o seletor de tipo classe, você vai colocar o ponto. Então sempre que você abrir um CSS, você vai ver o ponto, aí você sabe que é uma classe. E aí o nome da classe é descrição sobre. Ela pode ter qualquer nome, mas nesse caso, no nosso exemplo, tem o nome sobre. E aí sim, mesmo padrão, abre e fecha chave. E aqui eu posso colocar a formatação que eu quiser, como por exemplo, color, só mesmo para dar um exemplo aqui, tá? Eu vou colocar qualquer cor, só mesmo para dar um exemplo. E eu vou salvar. Então aqui, como eu coloquei ponto, descrição sobre, ele vai procurar uma classe, no trecho lá do meu código, onde tem uma classe chamada descrição sobre. E agora ele vai achar essa de cima. E atualizou, e beleza. Você observa que eu posso simplesmente agora aqui e atribuir, vou copiar, você não copia, começa a digitar, tá? Começa a digitar. E aí eu posso colocar nesse P aqui também, essa mesma classe, sem problema nenhum. Ele vai assumir. Então é mais fácil eu ficar, tipo, escrevendo a mesma classe dentro dos parágrafos, que eu apenas quero que suma aquele valor, tá? Do que eu ficar criando todos os parágrafos, porque nem todos os parágrafos vai ter a mesma cor. É um exemplo, tá bom? Voltando aqui, digamos que seja um outro tipo de classe. Descrição home, tá? E eu vou copiar esse nome aqui, home tá certo. Aí vou chegar aqui agora e vou criar uma outra, descrição. Em vez de sobre, eu disse que aquela descrição é chamada home, né? Home. E aí é a mesma coisa. Só que essa cor aqui não é essa cor. Eu quero essa cor aqui, tá bom? Então aqui salvei, então eu tenho duas classes aqui, eu tenho uma classe para esse primeiro parágrafo e tenho uma outra classe para esse segundo parágrafo. Vou salvar e vou atualizar. Então cada um assumiu, né? Ele pegou aqui? Não, deixa eu ver aqui. Se ele pegou, a home eu escrevi errado, tá? Escrevi errado. Então tá aqui. Corrigi ali, porque eu tinha falhado e vou atualizar. E agora ele pegou a estilização. Ok? Então é assim que a gente trabalha com classe. Inclusive, aqui dentro, vamos supor, eu tenho uma classe chamada descrição sobre. E aqui dentro eu posso criar outra classe. Só que para eu criar outra classe dentro desse parágrafo, eu não preciso declarar o nome, de novo aqui o nome classe, tá? Não existe isso aqui, ó, tá? Não existe, tá? Não existe isso aqui. Já que eu tenho uma classe declarada, aqui dentro eu dou um espaço e eu coloco o nome da classe. Por exemplo, posso colocar aqui
deixa eu ver aqui o nome, print, pronto. É o nome de uma classe. Eu posso escrever o nome que eu quiser. Estes nomes que vocês estão vendo aqui entre aspas é o nome que eu precisar. Então eu criei uma classe chamada print. Inclusive, eu posso chegar aqui, eu posso criar uma classe, chamar essa classe print, tá? Então eu posso chamar essa classe print tranquilo. E aí eu coloco o text align, text align mesmo, colocar center, tá? E aqui ele vai pegar, tá? Claro que eu podia usar o text align aqui, mas só vou mostrar para vocês que é possível fazer desse tipo. Então ele atualizou, ele centralizou, tá vendo? Essa de cima aqui, ó. Ele usou a classe, uma classe para dar essa cor e outra classe para dar a centralizada. Mas observe que, como eu tenho uma classe aqui, eu posso ter outras classes também. E você vai ver muito isso, tá? Por exemplo, aqui, classe negrito, tá? Por que negrito? Porque eu quero colocar esse parágrafo negrito. Assim, claro que eu podia colocar tudo dentro de uma classe só, que eu tenho 3 classes aqui, ó. Mas só para mostrar para vocês que eu posso ter várias classes. Então, ponto, negrito, e é assim que a gente vai chamar a classe, tá? Negrito, e aqui eu vou colocar, como eu falei que é negrito, então eu vou font weight, né? Font weight, e eu vou colocar bold. Pronto, salvar. Eu estou dizendo que essa, e eu vou mudar essa cor aqui, que está muito clara. Eu vou colocar uma cor mais escura aqui. Deixa eu ver aqui. Colocar a cor aqui, colocar um blue aqui, salvar, e agora eu vou atualizar. E agora ele vai pegar um bold, ele pegou e colocou em negrito, beleza? Você vê esse 1500 aqui está diferente desse. Então observe que aqui dentro, na estilização, eu tenho 3 classes dentro de uma própria parágrafo, beleza? Eu posso fazer dessa forma. E digamos que eu quisesse mudar qualquer parágrafo, basta chamar essa classe, esse nome aqui, ó, por exemplo, se eu pegar esse aqui, ó, tirar home, botar sobre, ele vai assumir apenas o azul, tá? Por quê? Porque o descrição home, olha só, descrição home, o descrição sobre, ele só está mudando a cor, tá? Observe. Então, por isso que eu criei várias classes aqui. Então, digamos que sim, a intenção foi essa, tá? Eu vou pegar aqui e vou atualizar e ele vai assumir só o azul. Você vê que ele não assume nem o centralizado e nem o negrito. Por quê? Aqui você observa que eu só chamei a classe sobre e a classe sobre bota só a cor azul. É como se eu dissesse assim, ó, descrição, vamos lá, eu vou chamar isso aqui de azul, tá? Geralmente, colocando o nome das classes conveniente que nós queremos, tá? Não existe essa classe sobre mais, né? Então aqui essa classe sobre, eu tiro ela aqui e coloco azul, tá? E lá também eu não tenho mais aquela classe de descrição. Eu tenho aqui só a classe chamada azul. Então tá aqui, ó, azul, porque eu quero pintar esse de azul. É uma coisa que eu estou forçando. Então quando eu atualizar aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqui, deu a mesma coisa, porque não é sobre azul, e aqui ele botou azul, tá? Por quê? É chamado a classe azul na cor azul. Então, ele chamou o azul aqui, pintou os dois de azul. Esse aqui é verde. Você vai criar uma classe chamada verde, uma classe chamada verde, perdão, e vai declarar ela aqui, ponto verde. Então, o nome que você precisar, digamos que a intenção é essa. E aqui você vai colocar qualquer coisa. Como a gente está trabalhando com verde, né, digamos assim, vamos colocar aqui um green, aqui, salvar. E aí atualiza, e chama a classe verde, então o texto de baixo fica verde. Então é assim que a gente chama a classe do tipo class, tá? Então sempre que você vê esse tipo de chamada aqui, ó, ponto, qualquer nome, vocês vão ver muitos nomes com traços, né? É a classe, beleza? Agora, como a gente vai declarar a classe, eu vou apagar tudo aqui, tá? Eu vou deixar só o azul ali, vou salvar. Agora, eu vou atualizar, vocês vão ver que o verde não existe mais, ó, tá? Agora, como é que a gente pode fazer o seguinte? Trabalhar com ID, tá? Observe o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou tirar esse verde, parágrafo verde aqui, e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma div, vocês vão ver muito isso. Por isso que a gente começou a trabalhar, mostrou essa container, né? Essa div, que é um espaço, é um container. E aí, o que acontece? Aqui eu posso colocar nessa div um outro parágrafo. Inclusive, eu até fiz o seguinte aqui. Vou deixar aqui, mas eu vou tirar essa classe aqui, ó, tá? Verde, não existe essa classe verde. Aqui dentro, eu vou criar uma div e vou colocar esse parágrafo dentro dessa div, tá? Porque eu quero utilizar a div. Por que eu quero utilizar a div? Porque a div aqui, eu posso chegar aqui, ó, dentro do parágrafo, salvar, dá a mesma coisa, não vai mudar nada. Só coloquei esse texto aqui no parágrafo, no container. Beleza, tá aí tudo bem, nada demais. Só que a div, eu vou usar a div e nela eu vou colocar um ID. Então esse ID, que é o identificador, eu vou chamar ele de... Eu posso chamar ele de form, tá? Isso posso usar ele no form também, tá? Do jeito que eu crio um form, naquele form eu posso chamar um ID de qualquer nome
chamei de form. Então aqui agora eu posso no meu botar uma cor verde para esse parágrafo, tudo que tiver dentro dessa div. Inclusive, vou colocar um H3 aqui, um H3, e nesse H3 eu vou colocar sobre, tá? Coloquei qualquer nome aqui, tá? Então tudo que tiver dentro dessa div vai assumir, através do ID, a formatação que eu dei aqui. Então como é que eu chamo aqui, né, no CSS, o ID? Aqui é a classe, ponto, o nome da classe, e aqui agora eu faço isso aqui, ó. Sei que você vê isso aqui, esse jogo da velha, ele quer dizer um ID. No JavaScript também é a mesma coisa, tá bom? Então o que acontece aqui, ó? Quando eu coloco isso aí, eu estou dizendo, ops, eu estou estilizando um ID. Qual é o nome do ID? Eu chamei ele de form. E aí, mesmo esquema, tá? E aí, o colo dele aqui, a gente disse que ia colocar verde, né? Então, vamos colocar verde para não fugir. Beleza, eu posso fazer a minha estilização. Então, quem tiver o ID form, vai assumir isso aqui. Vamos atualizar? Então, esse aqui tem o ID form. Eu vou atualizar e ele assume verde. Inclusive, o sobre, que está dentro da nossa div. Tá aqui, ó, entre a div. Se eu tirar esse sobre da div, salvar, ele não vai perder a cor verde, porque ele já não faz parte do ID da div, tá? Então, o que nós vimos aqui nesse vídeo? Nós aprendemos a trabalhar com a classe, aí eu gostaria que vocês fizessem bastante teste, e trabalhando também com a div. Agora, lembrando, pessoal, se eu chegar aqui, ó, eu posso colocar um ID aqui também, tá? Digamos que aqui, ó, vou dar um Ctrl Z para voltar só o sobre aqui para dentro, tá? O sobre está aqui. Digamos, aqui tem uma ID form, aqui eu vou criar um outro ID, tá? Esse ID aqui, jamais ele pode chamar form. Jamais, tá? Jamais ele pode chamar form. Nesse caso, eu escrevi errado. Form. Eu posso colocar forms. Nunca existe dentro da mesma div, tá? Do mesmo form, da mesma div, do mesmo da tag assim, com o mesmo ID. Jamais, tá? O que eu posso fazer é ID com nomes diferentes. Beleza? Porque está dentro da mesma div. Aqui eu posso criar agora um outro ID, tá? Um outro ID, e para chamar o ID é assim, chamado forms. Aí tudo bem, pode ser qualquer outro nome bem diferente, claro. E aqui eu posso dar outra cor para ele, né? Inclusive vou dar um cor bem diferente aqui, salvar e vamos chamar ele e atualizar. Então aqui observe que ele pegou o ID, um ID, e aqui ele pegou outro ID. Porque se você observar, o ID do sobre é o ID da div. E o ID do P é o ID forms, tá? O form é ID e o H3 está dentro da div. Só que como esse está dentro, mas eu disse que o ID dele, ele, claro, é como se ele dissesse assim, ó, ele pegou essa cor, mas depois ele sobrescreveu essa cor, tá? É a precedência. E mas como sobre não tem nenhum ID, eu podia colocar um ID para aqui, podia sim. Nunca o mesmo ID, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para você, como a gente pode chamar o seletor class e o seletor ID, tá? É desta forma aqui, ó. Então sempre que você vê na sua aplicação ponto, algum nome, é class. Jogo da velha, algum nome é o ID. Então, se você chegar na sua aplicação, você vai procurar. Vamos lá. Digamos que você tem aqui um CSS enorme, gigantesco, para mais de 7.000, 15, 30 mil linhas. E aqui você está na sua aplicação, você fala assim, poxa, eu queria mudar o fundo desse texto. Como é que eu faço? Bom, deixa eu ver aqui. Eu não sei, porque aqui ele tem uma class, duas classes, três classes. Quem dessas assume? Né? Geralmente, por isso que o nome é legal. Então, digamos que aquele tem um nome chamado fundo, né? Então, o que acontece? Qual dessas? Aqui é uma classe, aqui é uma classe, aqui é uma classe, aqui é uma classe. Qual dessas? Geralmente, o que a gente faz? Vai lá no CSS, eu vou dar um Ctrl F aqui para ele abrir o pesquisar. E aí, digamos que ele esteja lá com o nome, que nome tem aqui? Azul, né? Então, se ele está azul, então ele deve ser isso aqui. Aí eu venho aqui no estilo, claro que eu não estou vendo esse nome aqui, digamos que seja 30 mil linhas. Eu escrevo azul e mando localizar. Ele achou um. Esse é azul. Então, deixa eu ver se... é azul mesmo, já dá pra ver, ó. Tá azul aqui, está azul aqui, ó. Tá? Aí eu já vi. Mas digamos que ele não tivesse definido aqui com a cor de CSS. Mas dá pra ver, tá? Então, o que acontece? Você chegaria aqui e mudaria, tá? Vocês vão mudar aqui, salvar, né? Salvar e vai atualizar. Então, aqui você vai conseguir, através do CSS, você vai conseguir se achar aqui dentro do seu CSS. Às vezes você vai pegar um CSS gigantesco e vai precisar modificar. Mas, espera aí. Ele tem uma classe. Ops, então eu já sei que ele não está pelo parágrafo. Geralmente não é pelo parágrafo. Então ele está pela classe. Mas que classe que está? Porque às vezes ele quer colocar o valor de um tipo de coisa. Então ele vai pegar aqui, ó, vamos supor, valor. Tá? Digamos assim, né? Que está em português aqui. Aí eu acho que ele está querendo mudar só isso aqui. Aí ele vai pegar a classe, valor e vai mudar. Então o que vai acontecer? Aí cada uma classe dessa pode ser uma utilização.
tá? E assim você se acha. Então nós vimos aqui como achar pela class, que é o ponto, e pelo ID, beleza? Um abraço e até a próxima.